Não pode. Eu não me importo muito com essa coisa de bastidores. Vamos lá. Nessa frase aqui eu vou fazer um monte de amigos. Coaches de final de semana. Empreendedorismo de palco. Wannabe digital influencer. Esses são apenas sintomas de um modelo mental comum. Gente que quer fama antes da relevância. O post que mais viralizou de todas as ideias que eu já compartilhei foi uma piada, foi uma provocação, foi uma ironia que dizia assim: tem muita gente querendo ser influencer antes de ser relevanter. E eu acho que isso expressa um pouco do meu incômodo assim, com o atual status das redes sociais. Por muito tempo eu inclusive fiz uma autocrítica e pensei, será que eu estou querendo fazer reserva de mercado? Porque desde muito tempo, vou botar aqui 2007, eu uso as redes, seja Twitter, seja Facebook, seja Instagram, seja LinkedIn, sejam blogs. Eu sempre usei muito, criando uma persona nas redes sociais para que essa persona ajudasse a construir a minha imagem profissional. Acho que esse é um fenômeno que a gente viu muito na pandemia, né? As profissionais criando o seu perfil profissional e usando as redes para capitalizar clientes, audiência e divulgar o seu trabalho. Então me perguntei assim, será que eu estou aqui incomodado porque agora descobriram como é que é a fórmula desse jogo e eu estou sendo só mais um e não tão relevante quanto já fui? Pode ser que tenha um pouco desse incômodo. Mas eu acho que o maior incômodo, e pelo menos foi essa a reflexão que eu fiz, é que tem muita gente querendo o reconhecimento antes do feito, né? Eu ando louco para postar a seguinte frase: comprar verificado no Instagram is the new mandar flores para si mesmo, né? Que é a pessoa que quase está comprando um troféu. Imagina que absurdo seria numa premiação você lá e comprar um troféu, comprar um título, comprar um mérito. Parece um pouco isso, né? E isso, se fosse isolado para esse fenômeno dos influenciadores digitais, talvez pudesse ser algo só desse ambiente, mas existem outras dimensões, como, por exemplo, esse empreendedorismo de palco. Quantas vezes a gente vê, né, a pessoa se apresentar como empreendedor ou como empreendedora e, na verdade, ela não ter de fato construído uma empresa, né? Uma empresa é muito diferente de um negócio é muito diferente de um projeto, e um projeto é muito diferente de uma bio de LinkedIn. Então, você ser um profissional liberal, montar uma PJ e se colocar como empreendedor, pode ser um caminho perigoso, né? Eu não quero aqui bater o martelo de que todo mundo que faz isso está necessariamente falhando, mas pode ser um caminho perigoso, pode ser um caminho que maquia uma história que nunca aconteceu. Então eu fico me questionando assim o porquê que a gente quer parecer tanto
em vez de ser de fato, né? Uma das coisas que eu decidi fazer na minha vida, e também já falei disso aqui nesse livro, foi, para falar de um tema, eu primeiro preciso executar o tema. Se eu não tiver esse compromisso, a vaidade pode nos pegar e quando vê, eu posso estar me apresentando com um título que eu não tenho. Eu não vou me sentir à vontade de me considerar um escritor se eu não tiver, de fato, um livro e um livro com reconhecimento mínimo. Eu não vou me sentir à vontade de me chamar de empreendedor se eu não empreender, e por empreender é ultrapassar essa linha do projeto, chegar no contorno do negócio e, quiçá, chegar numa empresa, né? E a diferença, para quem nunca leu o que eu escrevi, é que o projeto ainda não dá grana, ele não se sustenta. O negócio, ele dá grana, mas ele não pode abrir mão da figura empreendedora, né? Da pessoa que começou. E a empresa é quando você consegue fazer o mecanismo andar sozinho e prescindir da sua participação. E mesmo como profissional de futuros, eu também me impus essa regra, assim, né? Não vou falar disso sem criar tecnologia, sem criar futuros, né? Sem criar objetos da manhã. Agora, o que mais me preocupa, e isso me preocupa mesmo, assim, são essas figuras que a gente chama aqui de coach de final de semana. Porque é muito fácil enrolar. A gente tem uma aula na Aerolito que é It's too easy to bullshit, porque é muito fácil, né, postar ali frases genéricas, ideias superficiais, sem nenhuma fundamentação técnica, e tentar ocupar um lugar de autoridade, arrebanhando uma audiência ingênua, né? E tirando espaço de profissionais sérios como psicólogos, psicólogas, educadores, educadoras. Ou, na minha realidade, né, investigadores de futuros. Por ânsia de fama, essas pessoas tentam um atalho, e a gente sabe que o atalho nunca é o caminho mais curto, é sempre o caminho mais comprido. Então eu deixo aqui essa lamentação, mas também esse alerta para quem está indo por esse caminho não ir, porque não se sustenta no médio e longo prazo. Para quem segue essas pessoas também não acreditar em tudo que se vê e tentar entender a trajetória das figuras que não por acaso construíram uma carreira consolidada. Quando a gente olha o que elas fizeram, elas nunca levantaram uma parede inteira da noite para o dia. A consistência veio justamente de um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho, que um dia formaram esse castelo. E nesse castelo, sim, faz sentido reinar.